Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de Anatomia do Estômago. Vamos começar a falar a respeito da função fisiológica do estômago. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês a localização anatômica deste órgão. Para isso, vamos pegar a cavidade abdominal e, primeiramente, vamos promover um corte longitudinal nesse sentido. Agora nós estamos dividindo a cavidade abdominal em duas metades, uma metade direita e outra metade esquerda. Vamos, além disso, promover um outro corte neste sentido. Perceba que agora nós vamos dividir a cavidade abdominal em uma porção superior e outra porção inferior. Veja que nós temos 4 quadrantes agora demarcando a cavidade abdominal. Um quadrante superior do lado direito, outro quadrante inferior do lado direito, um quadrante superior do lado esquerdo e um quadrante inferior do lado esquerdo. Se nós olharmos, o estômago está ocupando o quadrante superior do lado esquerdo. Vamos pegar agora e analisar este estômago. Conforme nós vimos, o estômago está ocupando o quadrante superior do lado esquerdo da cavidade abdominal. Vamos pegar este órgão e ampliar. Ampliando o estômago, nós podemos ver que o estômago é uma dilatação grande do trato gastrointestinal e o estômago começa imediatamente após o esôfago, que inclusive nós já estudamos o esôfago neste canal. Na região distal do estômago vai continuar o duodeno. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Vamos agora fazer um corte, abrir esse estômago e nós vamos ver várias outras regiões anatômicas no interior do estômago. Cortando o estômago, nós vamos ver a primeira região que começa imediatamente após o esôfago. Esta região recebe o nome de cárdia. E a cárdia, conforme vocês podem ver, está localizada imediatamente após o esôfago. Uma outra região que eu gostaria de mostrar para vocês é o fundo do estômago. O fundo do estômago é uma região posicionada acima do esôfago e está em contato íntimo com o músculo chamado de diafragma. Nós podemos comparar isso nesta figura. Perceba, o estômago em sua posição anatômica, a região acima do esôfago e em contato íntimo com o diafragma recebe o nome de fundo do estômago. Uma outra porção anatômica do estômago que eu quero mostrar para vocês é a região mais central do estômago, que recebe o nome de corpo do estômago. E por fim, a última região é a região pilórica, ou também chamado de piloro. A região pilórica ou piloro é a porção mais distal do estômago e imediatamente após a região pilórica, nós encontramos o duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Além dessas regiões anatômicas, nós podemos observar que o estômago apresenta duas grandes curvaturas. Uma curvatura mais lateral, chamada de curvatura gástrica maior. Vejamos isso na posição anatômica. Esta região confere a curvatura gástrica maior e está situada lateralmente ao estômago. Já uma curvatura medial recebe o nome de curvatura gástrica menor.
A curvatura gástrica menor é situada medialmente no estômago. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar este estômago que nós estamos estudando, vamos ampliar a região abdominal para a gente ver outros detalhes a respeito do estômago. Ampliando essa região, perceba que o interior do estômago é totalmente pregueado. Estas são denominadas como pregas gástricas. Lembra, a parte externa do estômago é lisa, já a parte interna é pregueada. E veja um outro detalhe que dá para ver perfeitamente ainda nesta ilustração. Na região de transição entre o estômago com o intestino delgado, nós vamos encontrar o esfíncter pilórico. O esfíncter pilórico é um músculo liso que vai impedir a entrada de produtos da região do estômago para o intestino delgado e vai, ao mesmo tempo, mediante estímulos, abrir um orifício central, agora sim permitindo a passagem de produtos do interior da cavidade gástrica para o intestino delgado. Perceba que a primeira porção do intestino delgado recebe o nome de duodeno e apresenta a forma de uma letra C. Agora o que nós vamos ver? Vamos pegar e olhar a histologia do estômago. Inclusive, nós já falamos da histologia em vídeos anteriores. Lembra que eu falei para vocês que todo o trato gastrointestinal vai apresentar as mesmas 4 camadas histológicas. Olhando e comparando o estômago, eu recortei um pedacinho do estômago e ampliei esse pedacinho nesta lâmina histológica. A porção mais exteriorizada, histologicamente falando, recebe o nome de serosa. Mais profunda em relação à serosa, nós vamos encontrar a camada muscular. Falamos também que a camada muscular é dividida em 2 porções. Uma porção é formada por musculatura lisa circular. A outra porção é formada por musculatura lisa longitudinal. Mais profundo ainda em relação à camada muscular, nós vamos encontrar a camada de submucosa, passando pela camada da mucosa e, por fim, nós vamos encontrar as células epiteliais. As células epiteliais são extremamente importantes quando a gente fala da fisiologia do estômago. E vamos ver por quê. As células epiteliais, quando nós analisamos profundamente, nós vamos ver que estas células apresentam diversos tipos, diversas morfologias e cada célula vai apresentar uma função fisiológica distinta. Vejamos quais são as principais funções fisiológicas das células epiteliais do estômago. Primeiramente, vamos falar a respeito das células principais. As células principais apresentam como função a formação do pepsinogênio. O pepsinogênio nada mais é do que a forma inativa, que nós também chamamos de zimogênio, da pepsina. A pepsina, por sua vez, é uma enzima que vai digerir as proteínas no interior do estômago. Mas vejamos, nós vamos entender o porquê disso mais no futuro. A pepsina é formada na forma de zimogênio, ou seja, na sua forma inativa, que recebe o nome de pepsinogênio. Já um outro grupo de células epiteliais recebe o nome de células parietais. As células parietais têm como função a formação do HCl, o ácido clorídrico. É este ácido, inclusive, que vai deixar o pH baixo do estômago. O ácido clorídrico apresenta diversas funções que também nós vamos discutir no futuro. Uma função extremamente do ácido clorídrico seria converter o pepsinogênio em pepsina, ou seja, a forma inativa na forma
ativa da enzima que vai digerir as proteínas no interior da cavidade gástrica. Outra célula importante são as células caliciformes. Estas células caliciformes têm como função a formação de um muco alcalino. Este muco alcalino, em conjunto com outras propriedades fisiológicas, vai impedir que o ácido clorídrico lesione o interior da camada gástrica do nosso estômago. Nós vamos estudar também quais são os mecanismos protetivos que o estômago apresenta contra o ácido clorídrico. Um mecanismo importante seria a formação de um muco alcalino, um muco com um pH acima de 7 que vai neutralizar o ácido clorídrico. Um outro conjunto de células recebe o nome de células G. As células G, tal como as outras células que nós vamos ver, têm como função a formação de hormônios. Hormônios esses que vão atuar no trato gastrointestinal, aumentando ou diminuindo a velocidade do processo digestivo. Para cada um dos hormônios, nós vamos ver no futuro quais são as principais implicações. Então, as células G vão produzir a gastrina. Por sua vez, um outro grupo de células chamadas de células D vão produzir a somatostatina. A somatostatina também é um hormônio que regula a atividade gastrointestinal. E o último grupo de células seriam as células semelhantes às enterocromafins. Estas células vão produzir histamina e também a serotonina, que obviamente vão regular a função digestiva do trato gastrointestinal. Para cada uma dessas funções hormonais, nós vamos ter vídeos específicos. Um outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês seria a respeito da distribuição das células epiteliais. Vejamos isso com o auxílio do estômago. Perceba, a cárdia, aquela região do estômago que está localizada imediatamente após o esôfago, vai apresentar um grande número de células caliciformes. Por sua vez, o corpo do estômago apresenta o maior número de células epiteliais. O corpo do estômago apresenta células parietais, células principais e também as células semelhantes às enterocromafins. Já a região pilórica vai apresentar as células epiteliais, como as células G e também as células D. Pessoal, esse foi um vídeo introdutório a respeito da função digestiva do estômago. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham permanecido até o final. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até mais.